quero saudar a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Quero dizer que é um privilégio, uma graça do Senhor estar aqui novamente. Quem estava aqui ontem, por favor, faz assim. Eita, a maioria, graças a Deus. Quem não estava? Ok, eu vou ser legal com vocês. Eu vou conversar um pouquinho, dialogar sobre o que a gente trabalhou ontem, de maneira bem rápida. O tema desse nosso encontro, dos 60 anos da UAF, é qual? Qual é o tema do aniversário da UAF? O coração alegre é como um bom? E ontem eu disse que eu dividi a nossa conversa, né, esse diálogo da parte do Senhor, em duas unidades. Ontem nós dialogamos sobre o que vem a ser a alegria e as premissas de uma alegria que não é uma alegria voltada para a nossa percepção de alegria, não é uma alegria voltada para o se eu estou bem ou se eu não estou bem, mas uma alegria dentro da perspectiva do Senhor. E nós trabalhamos que essa alegria, dentro da perspectiva do Senhor, é uma alegria que transcende. Por quê? Porque a minha alegria está na convicção de que Deus cuida de mim. A minha alegria está na convicção de que Deus cuida de mim. Amém. A sua alegria está na convicção de que Deus cuida de você. Amém. Nós somos cuidados pelo Senhor, guardados por Ele, abençoados por Ele. Ele tem guardado a nossa vida. Ele está no controle, nada foge do controle do Senhor. E dentro dessa perspectiva, dessa alegria, que ela independe da minha percepção, essa alegria que não são horinhas de descuido, mas essa alegria que eu sei, que eu tenho percepção, que eu tenho convicção que Deus está cuidando de mim, isso muda a minha noção da realidade. Porque eu sei que a dificuldade do presente não pode se comparar à glória do porvir. E dentro dessa perspectiva, ontem, eu disse que eu tinha 5 aspectos para trabalhar em relação a esse princípio da alegria. É uma alegria que transcende, é uma alegria que vai além, é uma alegria que é mandamento. Eu não posso voltar tudo, pastor, não dá tempo. Mas eu já ajudei quem não veio ontem? Já deu para... Então, dentro dessa perspectiva, hoje nós vamos trabalhar sobre a alegria. Se eu entendo qual é o princípio da alegria, se o reino de Deus é um reino de paz, justiça e alegria no Espírito, o antídoto dessa tristeza é a alegria do Senhor. E Deus tem remédio para nós. Deus tem remédio para nós. Deus tem graça para nós. É um privilégio servir ao Senhor com o que do seu povo. Filipenses capítulo 4, por favor. E se você achar, fique de pé para a leitura da palavra do Senhor. Filipenses capítulo 4. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, a partir do versículo de número 4. O texto base é Provérbios capítulo 17, versículo 22, que vai falar sobre o princípio da alegria, o coração alegre. Mas hoje nós vamos fundamentar essa nossa conversa em Filipenses capítulo 4, versículo 4, diz assim a palavra do Senhor: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Você pode sentar.
Nós desde ontem temos falado sobre a questão que a alegria é um mandamento, ou seja, há um imperativo da parte de Paulo que diz: alegrai-vos no Senhor. Se a alegria ela é um mandamento, a alegria não é opcional. Ora, Érica, então você está falando que diante das dificuldades da vida, você está falando que diante dos dilemas do meu cotidiano, eu tenho um imperativo da parte do Senhor para dizer que eu devo ser alegre? Sim, porque essa alegria não é uma alegria, e eu falei isso ontem, não é uma alegria sem a capacidade do entendimento. Não é uma alegria do princípio da negação. Está tudo um caos, a situação adversa, cheguei aqui triste, estou passando por dilemas e por problemas, e aí eu não olho os meus problemas e eu vou dizer assim: está tudo bem. Ora, não é esse princípio. Quando ele diz alegrai-vos, ele está dizendo da convicção de que Deus cuida de nós. E aí nessa perspectiva há uma repetição intencional, porque a Bíblia ela é toda intencional. A imutabilidade da palavra traz para mim e para você uma santa convicção: tudo que está aqui tem proveito para nós. Tudo que está na palavra do Senhor, ela vem imbuída de intencionalidade. E a palavra vai dizer assim: alegrai-vos no Senhor. Ora, eu já tenho aí uma ordenança, mas ela repete com intencionalidade: outra vez digo, alegrai-vos. E é interessante a gente observar um pouco, e eu gosto de entender, e eu gosto de caminhar com a etimologia da palavra. Talvez seja um vício de professora, que trabalha e que traz aqui algumas abordagens, mas quando a palavra do Senhor vai dizer assim: alegrai-vos no Senhor, esse no Senhor é uma contração que a língua portuguesa vai trazer. E o que é uma contração? Aqui é o em e o o. Alegrai-vos no Senhor. E na etimologia da palavra, o que significa essa contração quer dizer o seguinte: indica localização, conexão, dependência. Então, se eu pego o radical da língua portuguesa, se eu pego essa contração e coloco aqui, o que a Bíblia quer dizer significa o seguinte: alegrai-vos sempre na dependência do Senhor. Então isso traz para mim outra percepção dessa frase. Alegrai-vos não é porque a situação está favorável. Eu me alegro na dependência daquele que cuida de mim. E se ele cuida de mim, eu posso me alegrar porque eu estou em conexão com ele. Quando a Bíblia vai trazer aqui essa contração, quer dizer assim: olha, a alegria só é possível porque há aqui uma relação de interconexão. Quando a Bíblia vai trazer isso aqui, essa frase, alegrai-vos no Senhor, o que está dizendo para aqui, para mim, no radical da palavra, na contração é: a minha alegria é uma alegria que ela vem da dependência do Senhor. Não há alegria fora dele. Qual tem sido a sua tristeza? Qual tem sido a sua dor? Qual tem sido aquilo que tem tentado tirar a sua paz? Eu tenho uma palavra de Deus para você nessa noite: no Senhor você pode confiar, no Senhor você pode se alegrar. Alegrai-vos no Senhor, porque a alegria fora dele é apenas uma emoção passageira. Já dizia o poeta que eu falei ontem: alegria fora dele são horinhas de descuido. E quantas pessoas têm vivido com horinhas de descuido? Ora, a minha vida tem sido um combo de tristeza, Érica. A minha vida tem sido uma situação adversa. Eu tenho passado por momentos de crises, de dores, de dificuldade. Eu tenho passado por situações adversas e eu não vejo outra perspectiva e esperança. Mas a palavra de Deus para você hoje é rema. A palavra de Deus para você hoje vai dizer para você que no Senhor, nele, com fonte dele, na força dele, você pode prosseguir. Eu sei que tem sido difícil. Se essa palavra veio com intencionalidade para essa igreja, e a palavra de Deus não erra,
Se essa palavra sobre alegria tem sido dada com intencionalidade nesse púlpito, nesse lugar, como para esse ano, Deus que sabe de todas as coisas, tem visto os dilemas dessa igreja. E se você está aqui nessa noite, tem visto o seu dilema. Mas o Deus que tem visto o seu dilema, Ele é poderoso para te levar além. O Deus que tem visto a fragilidade do seu coração, Ele é poderoso para te levar além. Por isso, a fonte exclusiva é o Senhor. A outra questão que se traz nesse trecho: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Aqui também uma concepção da etimologia da palavra. Qual é, Érica? Traz identidade. Em quem e por que eu me alegro. E eu juntei as 3 coisas que eu ia falar ontem, que ficaram faltando dentro da perspectiva de hoje. Porque a gente precisa entender que essa alegria bíblica, essa percepção desse Deus que nos convida à alegria, não é uma concepção de ilusão. Não é uma convicção de pensamento positivo. Não é uma convicção de dizer assim, é autoajuda bíblica. Ora, entramos aqui, alegrai-vos. Está alegre? Não é coach, é Bíblia. Não é confissão positiva, é a realidade da palavra. Quantos homens e mulheres de Deus vivendo de maneira superficial, e a palavra de Deus tem para mim e para você uma alegria plena. Hoje é dia de reflexão, é dia de entender as dores, mas é dia de saber que as dores não nos limitam. As dores não são limitações, as dores são oportunidade de entender e ver o agir de Deus que cuida de você. E aí a gente lembra do hino de ontem. E se precisar, será que tem chamado o Senhor? Quem você tem chamado quando a dor chega? Quem você tem chamado no momento da dificuldade? Tem gente que chama todo mundo e não chama o Senhor. Vivemos num tempo de superficialidade relacional. Vivemos num tempo onde as pessoas têm feito exposições públicas da sua vida. Chama todo mundo, chama quem está aí na internet, coloca que está triste. Um vai orar, 100 vai dizer, já viu como é que está fulano? Colocou lá que não está bem, hein? O que está acontecendo? Quem você tem chamado quando o dia mal chega? Quem você tem chamado quando a dificuldade assola? E aí eu me lembro de Marta e Maria. Porque a palavra vai dizer que quando o dia mal chega, quando a dificuldade chega, quando a tristeza chega, elas vão dizer, olha, manda chamar Jesus, fala para ele que Lázaro, a quem ele ama, está passando por dificuldade. Jesus vem na hora? Jesus vem? Não. É específico que elas mandam aquele chamado com intencionalidade. Fala para ele que Lázaro, a quem ama, está passando por dificuldade. Ela coloca ali uma relação, isso não está no meu texto. Eu nem pensei em falar isso. Isso coloca ali uma relação de proximidade. Um momento de tristeza chegou para aquela família e mandou chamar Jesus. Ainda falou assim, olha, quem amas? A notícia chegou. Mas Jesus não se moveu no tempo e na hora que aquela família precisava. E a situação aperta. Lázaro complica. E cadê Jesus? Não está vendo a tristeza? Será que você entrou aqui nessa noite? Já mandou para falar para Jesus como está a situação, que a tristeza chegou? Já mandou notícia para ele através da oração, e cadê Jesus? Será que você tem percebido que a situação está complicando, e cadê Jesus? Mas a notícia chegou para ele, porque ele ouve. Porque ele ouve. Jesus ouve. Jesus ouve a sua dor. Jesus ouve a sua intencionalidade em oração. Mas o tempo passa. Piorou, cadê Jesus? Complicou mais, cadê Jesus?
Morreu, cadê Jesus? Não tem problema, Jesus vai chegar, ele é nosso amigo, ele sabe, ele veio aqui em casa, só passagem tem 3, alguma coisa aconteceu, ele vai chegar, e cadê Jesus? Adora a sola, e cadê Jesus? Morreu, cadê Jesus? Não tem problema, ele vai chegar, ele é aquele que ressuscita, cadê Jesus? Prepara o morto, cadê Jesus? Manda pedir o esquife, cadê Jesus? Bota a atadura, cadê Jesus? Sai o cortejo, cadê Jesus? Será que você tem vivido fases de tristeza e está perguntando, cadê Jesus? Hoje é noite de resposta da tristeza. Hoje é noite de entender que os processos acontecem, as fases acontecem, mas Ele está no controle. Alegra o seu coração porque Ele está no controle. Só que as fases adoecem. As fases adoecem. E pensemos no psique emocional daquelas irmãs. Ele era nosso amigo, vivia aqui em casa, veio aqui, comeu aqui. Maria deitou no colo dele, não está se importando conosco, não está vendo que não tem alegria. Sai o cortejo, cadê Jesus? Chega no local, cadê Jesus? Segura só um pouquinho a pedra. Espera aí, mais 5 minutinhos, porque não é possível que Jesus não está chegando. Olha aí, vê se não vem, ele é meu amigo. E cadê Jesus? Coloca lá, coloca a pedra, cadê Jesus? Mas na hora certa, Ele chega. E quando Ele chega, a alegria vem com Ele. Será que você entrou aqui nessa noite nas fases da tristeza? Quando você mandou falar para Jesus lá atrás, parecia que a tristeza era menor. E agora, porque parece que Jesus está demorando, a tristeza só vai se avolumando. Mas a palavra do Senhor para você, eu não sei quanto tempo tem passado, eu não sei qual é a fase da tristeza, eu não sei qual o período, mas uma coisa eu sei, porque a Bíblia me afirma, Ele vê, Ele intervém, Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é o Todo-Poderoso, e quando Ele chega, a tristeza é transformada em alegria. Receba da parte do Senhor nessa noite vigor para esperar as fases, receba da parte do Senhor nessa noite vigor para entender os processos. Tem processo, mas tem presença. Agora, o mistério nas fases é confiar de que Ele chega. Será que tem gente aqui nessa noite que entrou entristecido com o Senhor, achando que Ele não vai chegar? Mas se precisar, é só chamar. Então a alegria no Senhor, abri esse parêntese, não sei porquê, mas Jesus sabe. Alguém precisava ouvir isso nessa noite das fases da tristeza, mas que Ele chega. Alegra seu coração porque Ele chega. Então a alegria no Senhor, quando a Bíblia vai dizer sobre essa alegria intencional no Senhor, é uma alegria que independe da circunstância, ela é processual, ou seja, eu me alegro em Cristo mesmo desempregada. Ela é incondicional. Ou eu me alegro quando Ele abre a porta. Se Ele abrir, Ele é Deus. Se a porta fechar, Ele é Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se Ele fizer no meu tempo, Ele é Deus. E Ele continua no controle. E aí para as mulheres cristãs hoje em dia, quando Paulo vai dizer, alegrai-vos no Senhor, ele está ordenando, e aí continuando um pouco aquilo que a gente falou ontem, sobre esse mergulhar. E aí nós entramos hoje. Por que isso é relevante? Por que é tão relevante que Paulo, em Filipenses, ele escreve essa carta mesmo preso? Ele preso escreve essa carta, e dentro da perspectiva de alguém que poderia estar tremendamente amargurado, ele traz para mim e para você uma convicção: mesmo em momento de dificuldade, a minha alegria não depende disso, a minha alegria depende de Cristo.
E a gente precisa falar um pouco disso, dessa relevância do tempo presente. Por quê? Porque a pós-modernidade traz consigo a convicção de um sujeito livre, fluido. Quando nós entendemos isso, e eu gosto de fazer um recorte cronológico de pós-modernidade, porque a cronologia vai dizer que pós-modernidade vai do ano 2000 a 2100. Então, quem está do ano 2000 a 2100 faz parte da pós-modernidade. É um cidadão pós-moderno. Eu e você, ainda que sejamos do século passado, ninguém precisa saber. Você hoje é um cidadão pós-moderno. E os princípios da pós-modernidade, essa fluidez do tempo presente, ela traz a liberdade existencial. Ou seja, meu corpo, minhas... Você não sabe isso? Meu corpo, minhas regras. Lugar de mulher onde ela... Está vendo que vocês sabem? Há uma cobrança do tempo presente para a perfeição. Há uma cobrança do tempo presente para a produtividade. E dentro dessa relação de relacionamento líquido, eu tinha falado que a gente nunca teve mulheres tão firmes de si, mas tão solitárias. E essa concepção, a gente chega à questão que vivemos no tempo presente onde 35% das mulheres atuais sofrem de burnout. E o que é isso? Cansaço excessivo. Vivemos num tempo presente onde a gente para e olha que a solidão afetiva e o esgotamento mental é uma realidade. Mas Deus tem paz e segurança para as suas mulheres. Eu vou repetir isso, porque o que eu disse é muito profundo para você não dizer um assim seja. Eu disse que no tempo do mundo em caos, Deus tem paz e segurança para o seu povo. Amém. Eu não disse que no momento presente, onde a pós-modernidade é fluida, Deus tem a solidez da palavra para mim e para você. Ou seja, Deus tem remédio para as dores atuais. Amém. Deus tem remédio. Deus tem remédio. Amém. Deus tem remédio. Amém. E eu vou dizer para você 5. Agora que eu entrei no de hoje. Eu só estava terminando de ontem. E eu vou dizer para você 5 princípios da alegria como remédio. Se eu entendo que é alegria, se eu entendo que nessa percepção de que a palavra me traz que a minha alegria é no Senhor, a minha alegria é identidade nele. Se eu entendo que o Senhor não me chama pelo nome da minha dor, mas me chama pela paternidade, identidade de filho. Se eu consigo ter esse relacionamento com Ele, se eu entendo que, independente do tempo presente, Ele é poderoso para mudar a minha história, eu recebo dele o remédio para viver caminhando, confiando, plena diante das dificuldades. Eu sei que está doendo, mas Ele está no controle. Eu sei que está difícil, mas Ele está no controle. Primeiro remédio. Érica, como é que eu faço para diante das dificuldades entender o princípio da alegria? Primeiro, obediência. Ora, obediência é remédio? Por que obediência é remédio? E aí entra Filipenses 4:4 que diz: alegrai-vos no Senhor, imperativo, mandamento. Se eu entendo a primeira coisa, eu tomo esse remédio da obediência. Eu preciso me alegrar. Peraí, eu vou ter uma análise subjetiva, etérea, psicodélica. O caos está aqui, o mal aconteceu, eu vou me alegrar? Do ponto de vista da sua alma, diz assim: eu vou esperar, confiar no Senhor, porque hoje está ruim, mas Ele é poderoso para reverter. Então, obediência, princípio da obediência. O que é obediência? Não é sobre sentir, mas é sobre viver. O que você tem passado? Eu disse que a Bíblia é intencional. Se a palavra é alegria, é porque tem acontecido? Tem acontecido?
tristeza. No mundo tereis, faz parte, é mistério que essas coisas aconteçam. Agora, o que não é mistério que aconteça, é crente abatido, é crente pensando em desistir, é crente pensando por que o Senhor não pega e me leva logo, porque é melhor morar no céu, porque aqui já não tem mais o que eu fazer. Receba da parte do Senhor nessa noite o remédio da cura da alma. Se o Senhor não te levou ainda, é porque Ele tem propósito. Levanta, 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 porque a palavra de Deus é alimento. Levanta e anda, porque longo te será o caminho, e nesse caminho tem o Senhor contigo. Você não está sozinha, você não está sozinho. E eu me lembro do povo de Israel, porque a Bíblia vai dizer que quando o povo sai do Egito, sai do cativeiro, a Bíblia diz que ia diante deles a coluna e tinha nuvem. Coluna é proteção e nuvem é alívio. No deserto da minha e da sua vida, ainda continua tendo coluna e tendo nuvem. Você não enxerga, mas você vai andando e continua tendo proteção e alívio. Proteção e alívio, proteção e alívio. Você não está sozinho, tem proteção e tem alívio. E é interessante que dentro dessa premissa de proteção e alívio, por que proteção? Porque tinha o inimigo. E interessante que quando eles chegam na beira do mar, a Bíblia diz que Faraó se arrepende e vem atrás. E quando Faraó vem atrás, a Bíblia fala que a coluna que está na frente se desloca e vai para trás. Porque quando o crente precisa de segurança, o Senhor se desloca. Agora já não é mais direção, é segurança. Porque para chegar em você, tem que passar pela coluna. E a coluna é proteção. O Senhor tem nos guiado no dia mau, no período adverso, na tristeza, com coluna e nuvem. Minha irmã e meu irmão tem proteção, tem alívio, tem sustento. E quando é preciso, Ele vai na frente, Ele vai atrás. Mas uma coisa é certa, Ele cuida de você. Você está protegido. O que é ansiedade? Ansiedade é um pagamento antecipado por uma coisa que você não comprou. Você começa a dizer como será, como vai ser, e aí? E isso começa, e aí dá síndrome do pensamento acelerado, né? A gente começa, e aí? Como é que vai ser? E se acontecer? E aí? E agora? Mas eu tenho uma palavra de Deus para você nessa noite. Tem coluna. Tem coluna. Tem coluna, tem coluna, tem direcionamento. E quando for preciso, não precise ficar com seu coração amedrontado. Sabe por quê? Porque ele se desloca e aí tem proteção. Receba a proteção do Senhor. Ora, Érica, eu já sou protegido, não preciso receber. O que eu estou dizendo é percepção. Percepção, identidade. Você é guardada, você é guardado, você é cuidado, você é cuidada. O primeiro remédio é obedecer, e quem obedece recebe vitória. Isaías 64:4 vai dizer que nunca se ouviu dizer de um Deus como o nosso, que trabalha para aquele que nele espera. Está esperando no Senhor? Está esperando no Senhor? Então tem proteção e cuidado para a sua vida. Porque a palavra de Deus é remédio. Obedeça. Segundo remédio. Ora, Érica, tem mais? Tem 5. Fica ligado aí, vai tomando o remédio de Jeová. Está precisando de remédio? Amém. Segundo remédio. Qual é o remédio, Érica? Versículo 5. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Parou tudo. O que alegria tem a ver com moderação? O que alegria tem a ver com essa questão de... Ora, nós vivemos num período de extremos.
Vivemos uma era extremamente de visibilidade. E a palavra do Senhor nos chama em moderação. Sabe por quê? Porque quem não é moderado aflige a alma e se entristece. Vamos trazer para a nossa atualidade. Quantos com alegria virtual e tristeza real? Alegria virtual e tristeza real. Parece que na internet todo mundo é feliz, todo mundo tem dinheiro, todo mundo viaja no final de semana e você fica tomando conta de Juazeiro, porque parece que só você não tem dinheiro para viajar. Estou mentindo? Todo mundo come fora, ninguém tem problema familiar, a grama do outro sempre é mais verde, mas pode ser comprada na Shopee e é sintética. E você olha e acha, já viu fulano? Já viu como ele é? E isso começa a angustiar a alma. Quem fala muito sem moderação pega tristeza e dores para sua alma. Quando a palavra vai dizer que a alegria tem a ver com moderação, está falando de momento e estilo de vida. A percepção do nosso estilo de vida na era do extremo traz para nós dificuldades e dores. Quantas reações impulsivas. Quando eu vi, já falei. Quando eu vi, já... Está pensando o quê? Em roxinho que mamãe falou, ninguém bate. Está pensando que é o quê? Vivemos num tempo de crentes, homens e mulheres, extremamente fragilizados. Não se pode falar nada. E esses dias eu li uma frase que dizia que antigamente, quando o pastor chamava atenção, a pessoa mudava de vida. Hoje muda de igreja. Ninguém tem nada a ver comigo, não vou lá mais. Vou escolher outra. Se eu não gostar, não volto. Vou ficar com Cristo em casa. Só assisto na internet e vou de vez em quando. Porque aí eu não preciso ter problema relacional. Mas a palavra do Senhor vai dizer para nós da moderação, ou seja, evitar reações impulsivas, cultivar equilíbrio emocional, fruto do Espírito. Aquele que sabe falar, evita dores da alma. Aquele que sabe se colocar. E quando eu digo moderação, eu não estou falando de humildade transvertida, que é aquela pessoa que diz, deixa eu ficar aqui no meu cantinho, porque eu sou uma pessoa humilde, né? Moderação. Mas só o Senhor sabe que está por dentro. Por isso a palavra do Senhor vai dizer que Deus não vê como vê o homem vê o exterior, mas Deus conhece o coração. Por isso tem muito pobre humilde, mas tem muito pobre soberbo, e tem rico humilde, e tem rico soberbo, porque isso não tem a ver com o exterior, tem a ver com posicionamento interno. Por isso seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Terceiro remédio, versículo 6. Não andeis. Tem muito a ver com o que eu falei agora há pouco. A OMS trouxe o último relato que saiu na revista Espisos, que 6 em cada 10 mulheres da atualidade têm sintomas, ainda que leves, de ansiedade. A Bíblia, escrita há tantos mil anos, vai dizer para mim e para você, para a gente não andar o quê? Ansiosos. Então, Érica, qual é o remédio? Que remédio você traz já para essa situação da alegria? Qual remédio? Está aqui na palavra do Senhor, vai dizer assim, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Sabe o que é isso? Relacionamento com Deus. Qual é o remédio para a alegria? Se relacionar com o papai. Porque quando a gente fala com Deus, quando a gente se abre para Ele, a coisa muda. A coisa muda.
a coisa muda. Quantas pessoas solitárias, quantas pessoas sem amizades. Tem 1.500 na internet, não tem um que pode contar quando o dia mal chega. Tem tantas curtidas e não tem um abraço. Com quem você pode contar quando o dia mal chega? Deus não te abandona. Deus te ouve. Eu estava falando ontem que o tempo presente ele é tão complexo que as pessoas não têm tempo nem de ouvir o outro. Agora, quando alguém nos manda mensagem, a gente coloca no 2 no WhatsApp para ouvir mais rápido. As pessoas já não ligam mais umas para as outras, nem no aniversário. Manda uma mensagem que copiou alguma coisa com uma florzinha mexendo, dizendo feliz aniversário com um monte de brilhinho. Estou mentindo? Ninguém liga para o outro, ligação agora é prova de amor. A gente não tem tempo mais para o outro. As pessoas vivem numa concepção utilitarista. O que fulano pode me dar? Se não me deu, também não quero mais papo. Estou chateado, estou magoado. Não me convidou para o aniversário dela em 1988, até hoje eu não esqueci. Estou mentindo. Mas Deus não se esquece de você. Deus não desiste de você. Relacionamento com Deus, estreitamento de laços é remédio. Quanto mais próximo do Senhor, mais eu sei quem Ele é, mais Ele se revela, porque a palavra diz que o segredo, a intimidade do Senhor é para os que o temem, e Ele lhe fará saber o seu conserto. Quando eu estou nele, com Ele, eu recebo dele, eu escuto dele, Ele fala quem eu sou, Ele fala quem Ele é para mim, e aí eu começo a passar pelas dificuldades sabendo assim, o meu Deus cuida de tudo, porque eu sou amada dele. Relacionamento com Deus é remédio. Relacionamento com Deus é segurança. Intimidade com Deus. Intimidade com Deus. Eu não quero conhecer o Senhor de ouvir falar. Eu não quero conhecer Deus porque aconteceu. Não, eu quero andar com Ele, ouvir Ele, sentir Ele, perguntar para Ele, é para eu ir, não é para ir, é para eu comprar, não é para comprar. Porque a vida do crente tudo é espiritual. Tudo é espiritual, minha irmã. Tudo é espiritual, meu irmão. E eu falei uma coisa ontem, que a Ariadne riu, que eu falei, tem muita ovelha sem lã na internet. Tem gente mostrando demais, sendo demais. Parece que é uma necessidade de ter, e cadê o ser? Precisamos ser dele, ser dele, ser dele, ser dele. Ser de Deus é remédio. Relacionamento com Deus é remédio para as dores da alma. Está dolorido? Está sofrendo? Está com dificuldade? Cole em Jesus. Cole em Jesus. Tenha tempo com Ele. Tenha relacionamento com Ele. Devocional. Ih, Érica, agora pegou pesado. Eu não tenho tempo. Jesus sabe. Quando a gente não para por prioridade, a gente para por necessidade. Qual a dificuldade para prioridade e necessidade, Érica? Porque quando eu não paro por prioridade, entendendo quem Ele é, eu preciso dele, eu paro por necessidade. O negócio ficou estreito, aí eu vou dizer, ih, minha irmã, ora por mim, o negócio está estreito, tem que orar, eu tenho que orar, e aí eu arrumo tempo. Não espere a necessidade para parar. Pare por amor, pare por prioridade, pare porque Ele é importante, pare porque Ele te resgatou, pare porque Ele é teu Pai. Não dá para entrar e sair domingo após domingo. Aqui o culto é quarta? Meio de semana? Quarta após quarta. E não sentir a presença. E ficar se importando. O que o irmão vai dizer se eu me, né? Eu não estou nem aí. Eu estou igual Davi. Quando a arca chegou, a Bíblia fala que Davi se alegra. E ele sai dançando. E ele sai se alegrando. Porque ele sabia o que significava aquilo. E aí Mical olha da janela e diz assim: bela coisa o rei de Israel, hein? Como um qualquer fica dançando aí. Como é que pode o rei fazer isso? E aí ele diz assim: olha, meu negócio é com a presença.
Eu não estou nem aí com as outras coisas. Meu negócio é com a presença. E tem um hino da minha época, e eu não sou tão velha assim, que vai dizer: eu quero é Deus, não importa o que vão pensar de... Tem gente da minha época aqui, já vi. Não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Será que você tem se importado muito com o que vão pensar de você? O louvor está cantando, Deus está trabalhando e você está durinho igual um pedaço de pau na casa de Jeová. Não importa o que... Não, eu vou, né? Senhor, meu irmão, é a casa do teu pai. Fique livre na presença. É a casa do teu pai. Fique livre para adorar. Cada um adora de uma forma. Cada um sabe onde o calo aperta. Cada um sabe de onde Deus tirou. Então, se o seu irmão adora, amém. Se o seu irmão dança, amém. Se o seu irmão senta, amém. O negócio é com ele. Se importe é com a presença. Deixa fluir a presença. Deixa o Espírito Santo de Deus ter liberdade nesse lugar, porque a casa é dele, os filhos são dele, a igreja é dele, o ministério é dele, o presbitério é dele, os diáconos são dele, os líderes de departamento são dele. Essa casa é de Deus. Quem manda aqui é o Senhor. Se alegre na presença do Senhor. Mas para se alegrar, o terceiro remédio é intimidade. Porque quem tem intimidade, reconhece o Pai. E quem sabe o Pai que tem, caminha em alegria. Quarto. Eu estou no quarto mesmo? Estou, né? É muito mistério. Versículo 7. Versículo de número 7. Diz assim a palavra: e a paz de Deus, e a paz de Deus, e a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará, a paz guardará a vossa mente e o vosso coração em Cristo Jesus. Quarto remédio. Cuidado com a mente. Opa! Cuidado com a mente. Por que eu tenho que ter cuidado com a minha mente? Nós sabemos que o cérebro, a questão, o fator das emoções, apesar de achar que é o coração, né? O centro das emoções é a nossa mente. Quando a gente guarda a nossa mente, a gente guarda a nossa vida. O que você tem deixado entrar na sua mente? Do que tem se alimentado? Quarto remédio: cuidado com os alimentos emocionais. Do que você tem se alimentado? Porque a paz do mundo é diferente da paz de Deus. O mundo, a paz do mundo é a ausência de problemas. Qual é a paz de Deus? Segurança em meio aos problemas. Tem gente que tem alimentado a mente de muitas coisas, mas não tem alimentado a palavra. Então, quarto remédio, alimento da mente é o quê? Leitura da palavra. Porque a palavra é remédio. A palavra é consolo. A palavra é abrigo. A palavra é segurança. A palavra é refrigério. A palavra é direcionamento. A palavra de Deus é tudo que nós precisamos para a cura da nossa mente. Interessante que existe uma situação que muitas vezes a gente vê. As pessoas querem ouvir todo mundo, mas não param para ouvir o Senhor. Eu quero uma revelação. A Bíblia é a revelação do Senhor para nós.
Esse livro aberto é a boca de Deus audível e presente. A Bíblia tem direcionamento para todas as coisas. A Bíblia, esse compêndio de 66 livros, ele tem remédio para todas as dores. A Bíblia fala, a Bíblia ensina, a Bíblia exorta, a Bíblia direciona. Tem faltado direcionamento, tem faltado alegria, tem faltado paz? A Bíblia tem direcionamento para a sua vida. Quarto remédio é leitura bíblica, guardar a mente com a palavra de Deus. Como estão os estudos bíblicos da sua igreja? Como está a escola dominical? Eu nunca vivi um tempo de crentes tão superficiais. Sabe tudo de tudo, mas não sabe nada de quem é tudo. Eu vou repetir. Sabe tudo de tudo. Afinal de contas, a gente vive na era da tecnologia. Pós-advento da globalização e neoliberalismo, fronteiras abertas. Eu não preciso estar na China para saber o que está lá. O celular na palma da mão, ele me leva, ele me transporta. Eu tenho o princípio da informação, que nem sempre gera conhecimento, porque estar informado não é ser sabido. Então eu tenho tempo para tudo, mas eu não tenho tempo para ler a palavra do Senhor. E olha que agora, na multiforme manifestação da Bíblia, você tem ela em muitas fontes. Eu já consigo ter a Bíblia no celular, eu já consigo ver de maneira diferenciada, eu já consigo ter aplicativo, mas mesmo assim ela ainda falta em muitos lugares, em muitos lares, em muitas vidas. É tempo de se voltar para a palavra. É tempo de se voltar para a alegria verdadeira. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer: se nós esperamos em Cristo apenas nessa terra, nós somos os mais miseráveis dos homens. Porque essa alegria terrena, ela passa, mas a alegria da vida eterna, ela é para sempre. Qual tem sido a minha concepção de alegria? Ora, eu quero apenas essa alegria que me tira dos problemas dessa vida. Ela vai passar. Mas se eu estou nele, se eu vivo com ele, se eu já entendi o que ele tem para mim, eu tenho convicção que isso aqui não pode se comparar com a glória do porvir. Qual tem sido a sua expectativa de alegria? Essa terrena ou a alegria no Senhor? Qual tem sido o dilema atual da sua situação? E eu quero fazer uma pergunta para você. Está precisando de remédio só físico ou remédio espiritual? Para que você quer ser curado? Para servir, para se levantar como a sogra de Pedro? Ou quer ser curado para dizer: o Senhor fez e aí eu vou cuidar dos meus negócios? Qual tem sido a expectativa de ser alegre? É para testemunhar dele? É para viver para ele? É para dizer: se o Senhor fez, eu estou aqui para falar? Qual tem sido o propósito da cura? Eita, Érico, o negócio ficou estreito agora. Porque estava tão bom falar que eu só ia ser curada, tudo, e alegria, e eu estava feliz. Mas agora você começou a entrar no negócio de propósito? Alegria tem propósito. Porque vivemos em um mundo triste. Para que você quer ser alegre? Para que você quer receber? Para sentar ou para se levantar e testemunhar? Para ser um transatlântico de prazeres terreno ou um bote salva-vidas? Para que ser curado? Para que ter alegria? Nós fomos chamados para testemunhar. Nós somos chamados para ser uma Bíblia aberta. Porque talvez essa aqui ninguém nunca vai pegar e ler, mas a minha e a sua vida vai dizer do Deus que nós servimos.
E eu me lembro de alguma coisa que aconteceu esses dias comigo. E eu gosto de contar isso porque eu sei que vocês gostam de saber da minha vida, né? Eu tenho no serviço 2 e-mails. O meu pessoal e o institucional. Todos 2 são institucionais. Mas um eu escrevo como Érica e outro eu escrevo como o cargo que eu ocupo. E eu fui mandar um e-mail para a reitoria. E geralmente quando a gente manda e-mail assim, a gente manda com o institucional. Eu esqueci e mandei com o meu pessoal. Não mandei nem com o meu de serviço. Eu mandei com o meu Érica Lima, que é o Quinha78. Na época eu não estava bem, coloquei o meu e-mail Quinha78. E eu esqueci e mandei um e-mail para a reitoria com Quinha78. E embaixo do meu e-mail Quinha78 tem um versículo bíblico. E aí vem com as minhas situações, embaixo vem um versículo bíblico. E eu mandei um e-mail para o alto escalão com o Quinha78 e um versículo bíblico. O que a gente não pode fazer isso. Depois que eu mandei, eu falei, eita, mandei do Érica. Tudo bem. Passou mais ou menos umas 2 semanas. Eu recebi um telefonema de uma chefia. Ela disse, Érica, falei, oi. Ela disse, eu queria falar uma coisa com você. Você é crente? Aí eu digo, sou sim. Ela disse, eu tenho uma pergunta para você. E eu disse, por que você está perguntando se eu sou crente? Ela disse, porque eu vi o versículo no e-mail que você mandou. Olha como Deus tem propósito. Eu achei que eu tivesse errado. O Senhor tem propósito. E ela disse assim, eu estava aqui passando por uma dificuldade muito grande. E aí eu peguei o e-mail porque eu ia fazer outra coisa. E quando eu vi, estava lá embaixo o versículo. Nunca se ouviu dizer de um Deus como esse que trabalha para aquele que nele espera. E ela disse, eu olhei em cima e eu vi seu título. Eu olhei embaixo e eu vi o versículo. Ela disse, é a minha pessoa do título e do versículo? E ela disse, eu resolvi te ligar para perguntar, como pode alguém que tem esse título que eu li ser crente? Você pode conversar comigo um pouquinho? E aí eu parei. Eu disse, então me liga, com calma, depois do expediente. E a gente ficou mais de 1 hora conversando. E ela me contou tudo o que ela estava vivendo. E eu pude falar, Deus trabalha para aquele que nele espera. Talvez ela nunca vai ler uma Bíblia, eu acho que nunca vai ler. Mas uma coisa eu sei, ela leu a minha vida ali. E ela jamais pode dizer que não ouviu falar do nosso Deus. Deus trabalha. Qual tem sido o nosso posicionamento? E ela me perguntou, como é que pode alguém que está na academia servir a Deus? E aí eu voltei e pude conversar um pouco com ela. A diferença entre conhecimento científico e aquele que sabe de todas as coisas. Aquele que criou o céu e a terra. Aquele que sustenta o firmamento. Aquele que dá limite ao mar. Aquele que cuida da minha e da sua vida. Esse é o seu Deus. Minha querida e meu querido, guarde a sua mente, guarde o seu coração. As dores não te definem. Você é o que a Bíblia diz que você é. 5º remédio. Qual é o 5º remédio, Érica? Está em Tiago, capítulo 1. Vamos lá? Tiago, capítulo 1. E o que a Bíblia vai dizer em relação a essa questão? Tiago, capítulo 1, versículo 2. Vai dizer assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança
deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficiente. Quinto remédio. Tiago vai dizer que a gente deve ter por motivo de alegria, ou seja, não murmurar. Quinto remédio, boca fechada no dia mau. Parou tudo. Tiago está dizendo assim, olha, quando você passar pelo dia mau, você não vai sair desesperado, de boca aberta, reclamando, dizendo, será que Deus não se importa comigo? Será que Ele se esqueceu de mim? Será que eu esperei Ele por tanto tempo e as coisas não têm acontecido? Não, Tiago vai dizer, considera por alegria. Por quê? Porque as lutas produzem resistência e maturidade. É o que ele está falando aqui, seja maduro. Para de andar para um lado e para o outro gritando como um menino pequeno birrento. Entenda que eu estou no controle. Por quê? Porque a gente pode passar com Ele, meus irmãos, tende por motivo de alegria. Ora, Érica, agora virei sadomasoquista, eu estou passando por dificuldade, estou alegre? Não, o que acontece é, eu estou passando por dificuldade, mas Ele está cuidando. Isso que eu estou passando hoje não se compara ao que Ele vai fazer. Ele cuida de mim. Ele está no controle. E quando a gente entende esse princípio, ele começa a trabalhar. Quando a gente entende esse princípio, as portas se abrem. Não pare na dor, não pare na dificuldade. Continua caminhando para o Senhor, continua fazendo a obra, continua adorando, continua orando, continua cantando, continua jejuando, porque Ele está cuidando de você. No dia mau, como remédio, não murmure, adore. Adoração. Adoração. Paulo e Silas na prisão, quando adoraram, no momento de tristeza, os cárceres se abriram. Fecha os teus olhos. E eu gostaria que você pensasse na sua vida. Eu gostaria que você pensasse hoje no motivo da sua dor. Porque tem remédio de Deus para você. O remédio é confiar. O remédio é uma vida com moderação. O remédio é não murmurar. O remédio é leitura da palavra. A alegria contra o desespero. Você tem quem contar. Você tem para onde correr. Você tem o Consolador. Jesus disse em João, capítulo 16, versículo 22. Ninguém vos tirará a vossa alegria. Essa é a missão do Consolador. Está desanimado pela vida? Está presa com as mágoas do passado? Está sufocada pelas existências e exigências do presente? Deus te convida a uma alegria consciente, uma alegria que sabe que o dia mau chega, mas uma alegria que sabe que tem nuvem, que tem coluna, uma alegria que cura as feridas emocionais, uma alegria que a palavra fortalece você nos desafios, uma alegria que atrai outros para Cristo. Hoje é dia de escolher a alegria do Senhor. E eu quero te fazer um convite nessa hora. Você que entrou aqui e já tentou tudo, ou você que está me ouvindo e que já tentou de tudo, já está perdendo as forças, mas entendeu que o Senhor pode mudar a sua história. Se você quer aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, se você quer entregar a sua vida para Ele, você não sabe como vai ser, mas você pode confiar. O Deus da alegria vai cuidar da sua vida. E a maior alegria que a Bíblia fala que existe,
que faz festa no céu é quando um pecador se arrepende. Eu quero te dar a oportunidade. Se você entende que você precisa do Senhor, você precisa da verdadeira alegria, e a alegria é Jesus. Ele é aquele que pode mudar histórias. Eu quero te convidar nessa noite a abrir o seu coração e deixar o Senhor fazer uma nova história. Levante sua mão como um sinal e nós vamos orar por você. E se você está em casa me ouvindo, Ele é o Deus onipresente. Ele pode também te visitar. E nós vamos orar para que toda ansiedade, para que toda depressão, para que toda amargura, para que toda falta de expectativa e tristeza da alma seja transformada pelo Deus da alegria. E eu quero te convidar, e eu quero que você levante a sua mão, se você entende que você precisa de Jesus nessa noite. Se você quer aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, levante a sua mão nessa hora. Tem uma pessoa lá em cima. Deus abençoe a sua vida. Eu gostaria que alguém trouxesse ele aqui e nós vamos orar pela vida dele. Alguém o acompanha. Continua com os olhos fechados, igreja. Continua orando, adorando. Se ele não quiser vir, não tem problema. Um diácono, um presbítero, alguém, um pastor vai aí orar com ele. Porque o Senhor sabe. E eu quero te chamar a repetir comigo, meu irmão, essa oração nessa hora. Você está me ouvindo? Faz o sinal com a sua mão. Amém. Amém. Obrigada. Isso. E eu quero que alguém ore por ele, por favor. E que o Senhor possa trabalhar em nome de Jesus. E eu tenho um segundo convite. Eu gostaria que a igreja permanecesse de olhos fechados. Se você entrou aqui e você serve ao Senhor, você já serve ao Senhor, mas você tem passado por períodos que o Senhor conhece como você entrou aqui. E você precisa de um renovo da parte do Senhor. Você precisa que a alegria do Senhor possa renovar a sua vida e expectativa. Se você entendeu desde ontem ou hoje essa palavra, entenda que você precisa entender da parte do Senhor. Espírito Santo de Deus, renova a minha fé, renova a minha alegria, me dá novas expectativas. Eu quero te convidar a ficar em pé no seu lugar, como um sinal para o Senhor que você entende e que você precisa de um renovo. Você não precisa vir aqui, fique em pé no seu lugar, como um sinal que você entende essa palavra, que a alegria é remédio, e você precisa do remédio da parte do Senhor. Eu quero te convidar a ficar em pé. Que Deus continue abençoando vocês que estão ficando em pé. Que o Senhor continue abençoando a sua vida. Que a alegria do Senhor venha sobre a sua casa, sobre a sua história. Se você precisa do renovo de Deus nessa hora, eu quero te pedir, fique de pé. E que o Senhor possa trabalhar no seu coração. E nós vamos orar por você. Porque o Deus da alegria está neste lugar. Tem nuvem, tem coluna, tem abrigo, tem refúgio, tem maná, tem presença, tem mar aberto, tem provisão, tem cuidado. Você é cuidada de Deus, você é cuidado pelo Senhor. A sua alegria não é de circunstâncias, a sua alegria é da convicção que Deus cuida de você. Senhor, obrigada. Obrigada por cada um dos meus irmãos aqui. Obrigada por esse momento, Senhor, de renovo. E eu quero te pedir, Senhor, que cada um desses servos de Deus que ficaram de pé, receba do Senhor nessa hora a convicção do cuidado. Que recebam do Senhor força para a caminhada. Que sejam, Pai querido e santo, fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Que todo pranto seja transformado pelo Senhor em convicção da presença. Que haja veste de louvor ao invés de espírito angustiado, óleo de alegria ao invés de pranto. Que sejam revestidos no Senhor e na força do seu poder. Guarda, Senhor, a mente e o coração deles em Cristo Jesus.
porque nós fazemos parte de um reino que é paz, que é justiça e que é alegria no Espírito. Abençoe os seus filhos, ó Deus. Escreve novas histórias. Abençoe-os, ó Deus. Que esse aniversário da UAF seja um marco. Que esse ano dessa igreja seja um marco. Que haja alegria renovada. Que nesse tempo, que nesse período, que nessa temporalidade cronológica que o Senhor trouxe essa palavra para essa igreja, Senhor, seja uma transformação. Que no dia 31 aqui no culto da virada, possa, Senhor amado, ter testemunhos do que o Senhor fez nesse ano, através dessa palavra profética, a alegria sobre essa casa de oração. Senhor, traz um novo tempo. Traz um novo tempo, traz novas histórias, novos recomeços, que a murmuração dê lugar ao testemunho de que quem confia no Senhor jamais é confundido. Assim, Pai querido Santo, nós queremos te agradecer, porque a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Receba a nossa oração, Senhor, e aceite as nossas vidas na Tua presença. Em nome de Jesus, amém e amém.